E ainda eu passei em outros setores lá de pessoas que estavam já em estado terminal. É um setor de oncologia. E recuperei todo mundo. Essas pessoas nunca irão me conhecer. Entendeu? Porque quando a gente faz o bem para alguém, a gente não precisa anunciar nada. A gente só faz. Então, existem consequências em nós mesmos que é problema do nosso próprio corpo. Quando nós nascemos com 12 pontos. Quando esses 12 pontos apagam, essa carne aqui deixa de existir e sobressai a ela o corpo de segundo plano. Eu vejo os pontos de cada um. Entendeu? Cada um. Esses pontos têm durabilidade. Cada ponto compete a um determinado ano. Deu para vocês entenderem? Outro exemplo aqui é do Edson ali. Né, Edson? O Edson iria sofrer um infarto fulminante. Eu estava lá em 2 do Indaiá. Eu tive que ir lá entre as dimensões e voltar. E aí, ele sofreu um infarto fulminante. Não ia ter jeito. Como eu sei que ele sempre foi resistente a ir ao médico, eu fui e apertei o coração dele dentro do peito dele. Para ele forçadamente ter que passar por uma cirurgia. E ele me mandava mensagem, né? Carlão, muito obrigado por tudo que você fez e tal, porque se eu enfiasse a mão no peito dele e apertasse o coração dele para ele sentir dor, ele não ia no médico. Esse é um infarto fulminante. E depois o médico virou para ele e falou com ele assim: poxa, eu, com a experiência que eu tenho, eu nunca vi uma cirurgia ficar tão bem feita. Foi, não foi? Eu acho que ele não viu. Quem fez fui eu. E eu nem sou formado em medicina. Não, pelo menos, né? Da forma convencional. Do jeito que ele contou, ele ficou assim, surpreso. É, porque não é ele que fez a cirurgia. Eu acessei a mente dele porque você me deu esse livre-arbítrio, porque era o seu corpo que ele estava mexendo. E como um profissional, ele exime desse parágrafo da lei, aí eu tenho legitimidade de entrar. Aí eu usei os conhecimentos do médico para fazer aquilo que ele nunca tinha feito. Aí fez a cirurgia dele. E agora ele também sabe fazer, né? Agora ele também sabe fazer. Agora nunca mais já faço. Olha, ficou tão bem feito que eu nunca vi. Não é verdade? Então assim, eu sou uma luz, preste atenção, e também sou uma treva. Eu sou 50% bom e 50% ruim. Um dos generais do Exército Brasileiro que me prejudicou, dizendo que nem sequer eu tinha passado pela questão do alistamento militar, que eu fui dispensado por excesso de contingente, eu falei com ele o que eu ia fazer com ele. Só não digo o nome dele, tá? Como é que ele está hoje? Cadeira de rodas e com aparelho de respiração. E eu jurei para ele que eu ia acabar com a vida dele e ia comer ele aos poucos, entendeu? Falou para ele abertamente assim? Abertamente, na frente do juiz. Isso, na frente do juiz. Aí ele falou, excelência, ele está me ameaçando. Eu falei, não, eu vou te comer de outra forma. Só vai respirar se eu quiser. Poucos meses, acabou. E ele considerava gente boa, porque não conhecia a peste que era. Entendeu? Eu tô com dó. Não, eu simplesmente transferi a saúde dele para mim. Esquisito, né? É mais possível. E todos os dias ele lembra de mim. Você desejei muito estar naquele dia. Todos os dias. Hã? Eu desejei muito estar naquele dia do Pai de Santo. Foi socado na terra. Eu queria estar lá. Entendeu? Então, assim, tem coisas que eu evito falar para vocês porque eu sei que vocês têm o direito de gerar dúvida. E isso é bom para vocês. Ter dúvida. Tem que ter dúvida. Em todas as coisas que eu falo, vocês têm a obrigação de duvidar. Porque a centelha divina de vocês
é que vai convencer vocês de que o que eu estou falando é verdade ou mentira. Entendeu? Deu para vocês entenderem? Então, o maior problema é isso aí. Então, gente, nunca Eu aprendi tem... nosso corpo com a centelha que quando eu penso uma coisa ruim, eu tô pensando nisso. Eu falei assim, pô, não é possível. Vamos dizer, você falou alguma coisa, eu duvidei dessa coisa, só que eu não falei. Aham. Eu só na cabeça. E fica aqui, pô, não, isso não pode ser possível, porque todo esse tempo tem todas as histórias, porque gera, parece que alguma coisa. Eu fico pensando, será que a atmosfera ruim que está em Eliabe, que faz eu ter esses pensamentos? Dualidade. Não, é o seu direito. É o meu corpo, mas Não. veja bem. É o seu direito. É o seu direito. Mas veja bem, mas é horrível, porque Não, mas é o seu direito. Entendeu? E a sua centelha é que fez você estar aqui hoje. Olha as coisas que você passou, Alex, sem mencionar o nome de pessoas do seu estado, que atentou contra mim, colocando você contra mim, você não persistiu? Acabou. É isso que importa. até hoje ainda. Até hoje. Aqui, é isso que importa. Até hoje ainda eu continuo. Mas vai olhar essas pessoas para você ver como é que são. Né? Toda a saúde delas eu transfiro para mim. E quando elas fecharem os olhos, eu vou levar elas pessoalmente, mas para outro lugar. Entendeu? Como eu já fiz com muitos da lista de transmissão, que um dia passou e agora nem existem mais. Nem a memória deles existe. Existe isso na cabeça dos familiares, né? Nem a memória mais existe. Eu não preciso de arma, eu não preciso de feitiçaria, nada. É tecnologia. É, tecnologia. Entendeu? Então, por isso que eu peço para vocês nunca me defenderem. E vocês têm o direito de ter a dúvida, porque a dúvida é importante, entendeu? Ela faz parte de quem nós somos. Né? Mas é para confirmar, né, cara? Exatamente. Então, se você, vamos supor, amanhã, semana que vem, começar a ter dúvidas em relação à minha pessoa, não se culpe. É a sua centelha divina que vai me justificar. Entendeu? A pessoa em si de vocês não precisa me justificar, mas a centelha divina de vocês é que vai justificar em mim. Em vocês e em mim. Entendeu? Por isso que as coisas não me abalam. Entendeu? Quando você for para baixo, você quer um salto? Não fica para baixo, não, porque é aquilo, né? E essa pergunta que o Alex me fez, ele me fez em Juiz de Fora uma vez. Fiz. E eu não respondi. Foi. Porque não era tempo de responder. Mas foi você que me fez fazer essa pergunta. Não. Foi. Não. Vou te explicar como. Como? Quando você foi fazer a primeira reunião, lá naquela lagoa, Ah, tá. Lá e você falou assim, as pessoas estavam comigo e elas não souberam aproveitar o tempo de que ela estava comigo para me perguntar o que interessava. Isso. Foi daí que veio a Isso. pergunta. A grande maioria tem Mas foi por lá daí. É. Mas aí você que elaborou, né? Esse conceito aí, né? Eu fiquei umas 2 semanas. E hoje foi o dia. Hã? E hoje foi o dia da E resposta. hoje foi o dia da resposta, Eu entendeu? falei assim, como é que eu vou fazer para eu poder agarrar esse cara e não ter como sair dessa pergunta? Agora tá Isso. É. Porque para tudo tem um tempo, né? Não é isso aí? a hora. Para tudo tem um tempo e uma hora. Então, gente, olha, seja vocês mesmos, não se culpem se duvidar de mim. Nada de ruim vai acontecer com vocês. Só vai acontecer coisa ruim se vocês passarem a se tornar inimigos meus. Aí eu vou comer vocês. Seja quem for. Seja quem for. Porque a lei astro me dá esse direito. E eu vou usar essa prerrogativa. Entendeu? Fora isso, tá tranquilo. Carlos, dá licença, eu gosto tanto daquela sua Eu frase. Eu queria falar uma Gosto tanto coisa. daquela sua frase. Eu estarei com vocês sempre. Entende? Sim, eu estou, né, com vocês sempre. Mas vocês não precisam estar comigo. Entendeu? Ninguém precisa estar comigo. Sempre, cara, depois daqui eu já também. Também. Vou garantir que eu vou visitar vocês, né?
que eu vou estar sempre, porque a gente agora tem um vínculo, né? Independente de amanhã alguém quiser ou não me ouvir, ou falar, seu Carlos, olha, a partir de hoje eu não quero te ouvir mais, eu vou viver minha vida, seja feliz, nada de ruim vai acontecer com vocês. Alex, olha, Carlos, bom dia. Cheguei aqui nos cumprimentou. Bom dia. Bom dia. Não, isso é prerrogativa dele. Isso é prerrogativa dele. Mas então, eu queria fazer uma diferenciação que eu acho que pode ser útil para algumas pessoas, como foi útil para mim. Existem duas situações distintas. Uma é duvidar de você, cara. Ele não está dizendo a verdade. Isso é uma coisa. Outra coisa é receber a sua informação que você transmite do que você viu, sua história, e começar a trabalhar sobre isso para fazer da sua compreensão a compreensão minha, por exemplo, no meu caso. Muitas vezes acontece isso. Você tem uma história, eu tenho uma história. Então, a minha história precisa se encaixar na sua, porque senão eu vou ser um adorador. Quer dizer, ele falou, é verdade, eu não vou questionar. Isso me parece que não é o que você quer. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é que a pessoa incorpore aquilo como uma... isso é o trabalho da centelha, né? Que ela vai moldando até aquilo ficar, digamos, fluido, né? O que você viveu e conta e aquilo que eu entendo e que faz sentido para mim dentro da minha história, da minha compreensão, da minha inteligência, ou burrice, sei lá. Então acho que são duas situações. Aquilo que você mencionou agora há pouco, de alguém falar mal de você, denegrir, vamos dizer, significa, não, ele é mentiroso. Isso é uma coisa. Outra coisa, não, ele diz a verdade, mas eu não consigo aceitar essa verdade. São duas coisas. E aí entra a dúvida, que se for uma dúvida honesta, a própria centelha vai aos poucos abrandando aquilo e assimilando quer dizer, tornar semelhante. Então os dois, aí se estabelece a verdadeira comunicação. Porque senão fica, ele disse. Né, e nós caímos de novo na mesma história das religiões. Né? Fulano disse, então eu não entendi, mas eu vou fazer porque ele disse. Isso eu acho que você não quer, eu não quero, você também não quer. Aqui ninguém quer aqui, né? Então eu queria ponderar isso, talvez possa ajudar alguém que esteja aqui, algumas pessoas. Não, o senhor falou. O senhor não gosta de você, né? Não, para com esse negócio. O senhor me transforma em múmia de Tutancão. Não, você falou corretamente, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, eu gosto que as pessoas tenham esse ponto de interrogação na mente, porque isso gera liberdade na pessoa de querer compreender ou não. Porque senão eu ia fazer uma cartilha só minha. Ia começar a cobrar o dízimo, oferta. Olha, eu estou indo lá para a Lua, para o planeta, aqui, ó. Deposita aqui tanto aqui, ó. Eu vou levar o seu pedido lá para a sua civilização. Não era assim? É ou não é? Pode falar. É assim que funciona. A situação do planeta ia esticar muito mais, né? Poxa! Esse é o novo profeta. Imagina? Tem interessinho aqui e também tem a resposta do rapaz sobre as crianças. Ele não terminou ainda. Não respondeu dele não. Do senhor Hermes, né? Então, em relação a isso aí, né, a violência no homem, né, ela sempre existiu. A maldade, ela sempre existiu. Porque nós nascemos debaixo da maldade. Porque os nossos antepassados contaminaram a nossa atmosfera com pensamentos ruins, com acordos ruins, com sacrifícios humanos, animais, tá? E nós herdamos essa maldade. Então, quando surge na internet aquele que surgiu da caneta, né, uma caneta azul, você lembra? É baleia azul, caneta azul. A baleia é o que cantou, né? Essa tal baleia azul aí. Então isso aí é uma pessoa psicopata que tem prazer no sofrimento da outra pessoa, né? E
consegue, né, capturar alvos inocentes para poder se satisfazer com o sofrimento daquela pessoa. Então isso é uma coisa do ser humano. Igual eu falei para vocês, as pessoas dimensionais, elas estão ali. Elas irão fazer alguma coisa se nós fizermos um acordo com ela. Aí sim, você está convidando ela para vir na sua vida. E dependendo do modo em que você vive, você cria fissuras no espaço-tempo que dá acesso a esses seres, né, que são pessoas, né, até acesso à sua mente. Porque eles entendem da sua codificação. Porque são mais avançados do que vocês. Aí vocês dão a legitimidade para eles agirem. Aí depende. Aí são casos e casos e casos, né? Diferentes. Mas o ser humano por si só, ele já é ordinário. Ele já é ruim. Todo mundo é ruim e todo mundo é bom. Só que tem aqueles que é mais ruim do que bom. Que tem prazer em matar a pessoa. Entendeu? Prazer mesmo. Sentir. Entendeu? Aqui mesmo, parece que em Santa Catarina, uns anos atrás, né? Aconteceu de 2 jovens, né? Um ter cerrado o outro, você lembra? Vivo. Você lembra desse caso? Foi aqui em Santa Catarina. Eles eram adolescentes. Um brigou com o outro por causa de um jogo eletrônico, né? De videogame. E ele deu uma porrada no amigo dele, caiu no chão. Ele estava meio desacordado, e o outro pegou a serra, cerrou as pernas dele e cerrou ele no meio. Entendeu? Eu vejo muito isso lá. Então, é a ruindade do próprio ser humano mesmo. Toda semana. Né? Então, essa questão dos seres dimensionais está por fora, né? Isso aí não tem nada a ver com essa situação. Não tem nada a ver. Da culpa no demônio, no ser. Exatamente. A minha pergunta tem a ver com o que o Alex, você estava respondendo para o Alex, e na hora então me veio essa pergunta. Segundo a psicologia, nós somos produtos do meio. Né? Nós nos formamos no meio. Né? São duas vertentes diferentes, mas no final somos produtos do meio. Quando você fala que nós temos uma centelha e nós temos um corpo físico, essa pergunta que eu estou te fazendo é porque eu já passei por essa situação, tá? Eu já vivi isso e vou exemplificar porque algumas pessoas podem ter passado também e podem não ter percebido. Se minha civilização me trouxe como centelha, trouxe a Eleape, negociou e ela aceitou que eu nascesse aqui como filho dela. Ela me deu um corpo, me deu uma família, né, para que eu vivesse. A minha centelha e o meu corpo físico são distintos? Têm livre-arbítrio distintos? Por exemplo, eu já estive numa situação, por exemplo, quando ainda casada, né, numa situação difícil, quando nós começamos a praticar a técnica do espelho, quando você começou a firmar, vai lá, conversa com a sua centelha e tudo mais. Então eu tive dificuldade no início de me bloquear, porque meu marido era narcisista. Era, não é, né, meu ex-marido. Então, quando eu não conseguia fazer o bloqueio e me ofendia com o que ele falava, que para ele era natural, eu ia na frente do espelho e falava assim: pô, por que você não me defendeu? Que negócio é esse? Eu não já pedi para você me preparar para mim não passar por essas coisas? Entendeu? Então, o que eu quero entender é o seguinte: o meu corpo físico, ele tem raciocínio próprio, independente da minha centelha? Ou nós somos uma só? Deu para entender o que eu perguntei? A minha centelha, ela
ela pode exercer alguma influência sobre as minhas atitudes ou eu aqui tenho que entrar em acordo com ela? Viver em harmonia com ela? Entende? Porque eu discutia com ela na frente do espelho. Poxa, não é isso que eu quero. Entende? Estou querendo entender isso aí, como que isso funciona. O nosso corpo é um, o corpo de segundo plano é outro. O livre-arbítrio do corpo de segundo plano, ele é sublime. Ele não interfere nas decisões que a razão da nossa mente pratica aqui. Por isso que existe o conflito. Para anular isso, você tem que praticar, se assim a pessoa quiser, aquilo que eu já falei, né? E conectar-se com as coisas da natureza. Aí você dá legitimidade para que o livre-arbítrio da sua consciência plena e pura, que é o que não temos, nós temos consciência, mas ela não é plena e nem pura, porque ela não pertence ao corpo à base de carbono, correto? Só que para a formação desse corpo à base de carbono, existem elementos de silício. Por que existe esse elemento de silício misturado ao corpo de carbono? Para você descobrir a sua conexão e entrar em contato com ela. E aí ela terá legitimidade para te auxiliar nas decisões que você toma estando nesse corpo. Então são dois corpos e duas mentes. A outra mente, ela não sobrepõe a essa porque você não consegue resistir. Tanto é que a aparência física de vocês não é a mesma do corpo de segundo plano. Porque o corpo de segundo plano seus tem a aparência sublime do raiazinho evoluído. Entendeu? Então, quando eu vou para Nírio resolver algumas questões e encontro algumas pessoas lá, eu não vejo elas como elas eram aqui, mas também não vejo elas como luz igual eu vejo vocês. Mas por que eu sei que é aquela pessoa? É por causa da codificação dela. Entendeu? Então lá eu falo assim, tudo bem, Terezinha? Não, é seu nome esse, tá? O seu nome na nossa linguagem humana é assim por causa de codificações. Mas se a gente descodificar o nome Terezinha, é um nome, tá? O sobrenome não conta. É o primeiro nome. Aí nós temos o seu nome estelar. Como é que eu vou provar isso para vocês? As pessoas, elas falam que uma é igual a outra pelo nome, né? Vocês já perceberam isso? Quase todo Carlos é igual. Estou mentindo? Quem já percebeu isso? Tem alguma pessoa que chama Aline aqui? Não, né? Então, toda Aline é ciumenta e chata. Todas. Tá entendendo? Toda Fabiana já é uma pessoa mais séria. E você pode olhar todas as Fabianas do mundo. Então isso é pelo nome, porque o nome traz codificação. Por isso que o comportamento é quase igual. E as Marias, então? Hã? As Marias. Maria, Maria. José, José. Né? Os Pablo, então. Aí. Vamos colocar um outro Pablo. É a mesma coisa. É, porque tudo vai da codificação do nome. Mas não significa que todo Pablo tem o mesmo nome estelar. Porque além do nome tem que ser aferida, né, o algoritmo da centelha da pessoa, que cada um tem o seu. Em relação às centelhas de vida, a nossa civilização respectiva, ela nos escolheu para cuidar.
cuidar e mostrar o caminho através de inspirações, através de conceitos, de mensagens subliminares. Mas nós temos que entender que eles não são a nossa família. Então não podemos também delegar nenhuma responsabilidade a eles. É só um certo grupo de pessoas que foram escolhidas, né, por uma certa determinada civilização. Teve civilização que escolheu somente 15 pessoas. E aí? No caso dele aqui, 17. E aí? Outros já escolheram mais de 4.000 pessoas. E assim por diante. Né? As centelhas de vida estão lá fora. E elas são menores do que um grão de areia. Do menor possível. Porque é o fragmento do coração da Criadora de todas as coisas. Ela e ele só têm a metade. E eles são de carne, osso e sangue. Deu para vocês entenderem? Então, todo mundo que é criado, além do que eles criaram, né, anterior a eles, porque eles foram criados por alguém, esse alguém fez a mesma coisa. Exatamente. Porque existe uma codificação nisso. Quanto mais elevado você for, mais codificado você é. Os seres que estão na milésima dimensão e densidade são seres muito antigos. Que para eles adentrarem qualquer mundo, o núcleo da centelha do planeta, seja artificial ou não, tem que ser codificado antes deles chegarem, porque senão eles destroem o mundo inteiro. Só a presença deles. E Nana, por exemplo, quando desceu no Iraque, eu não sei se todo mundo que vai lembrar quando eu divulguei aquele vídeo do que as anomalias estavam acontecendo, só porque ela desceu. E ela não é 100% niburiana. Ela é eleapiana e niburiana, porque ela nasceu aqui. Olha a densidade dela. E a densidade dela é mínima. A minha densidade é de número 2. Eu já consigo fazer essas coisas. Imagina a terceira densidade, quarta, quinta, sexta, 10ª, 15ª, 20ª, 30ª densidade, imagina. Entendeu? Um outro fato que me foi perguntado uns dias atrás aí, como funciona essa questão, quando eu já narrava nos meus áudios, de eu derreter e cair os meus pedaços na frente deles. É literalmente falando. Eu até dei um exemplo assim, vamos supor, joga-se álcool álcool é pouco, né? Gasolina e risca o fogo. Se você fizer assim, vai sair a pele toda, não vai cair no chão? É aquilo ali. Caiu o sangue também, né? O sangue. Também. Só que eles recompõem isso. Ah, mas por que eles permitem isso acontecer? Para você ver que eles são maiores do que você. Não para você ser obediente, nem temeroso, mas para você aceitar o seu lugar no universo. Porque algumas perguntas eu faço a eles, eles não me respondem. Mas eles não fazem assim, ó, não vou te dizer isso, não. Só faz assim, ó. Aí minha perna já começa a torcer, e o lábio já começa a ficar todo esquisito, o olho vem pra cá, ó. E o medo vem, aquele medo mesmo, só no olhar. Lembra, aquele senhor que está filmando, ele sabe, ele também sabe, o Solmero sabe, o R sabe, as pessoas mais antigas, né? Quando os pais de vocês só olhavam para vocês assim, como é que era? Então quando eles olham para mim assim, eu já sei. Aí eu falo, poxa, eu que vou procurar essa informação, né? Eu que vou correr atrás. Aí eu começo, bisbilhotando tudo que existe. Aí eu me refugio por meio do mato, crio uma dimensão, entro dentro dessa dimensão, aí eu fico ali 40 dias, que corresponde, sabe o quê? Somente 2 horas ausente desse mundo. E aí vem informação que eu teria que viver 1.000, 2.000 anos para ter. Aí eu vou para casa igual uma bestalhada. Aí eu vou recompondo isso no meu cérebro. Vou recompondo. Igual aquele moço, né, que veio com o Carlos Maciel. Ele falou, Carlos, como é que você consegue lembrar de todas essas coisas, cara?
A gente não vê isso com papel escrito, não vê nada escrito. Por quê? Eu, por mim mesmo, não consigo. Se não fossem as codificações, poxa. Hã? Pode pedir, pode pedir. Uhum. Mas assim, deu para vocês entenderem mais ou menos? Ele está aqui, ó. Dá uma olhada. Então, o que está falando é disso. Deu um delay na As codificações